Inscríbase na TV Palmeiras. Nós, como palmeirenses, gostaríamos que essa relação fosse maior, né? Todos nós gostaríamos que houvesse um número de filmes dedicados ao Palmeiras equivalente ao número de títulos do Palmeiras. Mas, infelizmente, não são muitos. Agora, a culpa acho que não é do Palmeiras, né? Na tradição do cinema brasileiro, futebol não me parece que tenha um espaço à altura da importância que ele exerce na sociedade brasileira, né? Extremamente popular, importante para caracterizar a vida de tanta gente. Apesar disso, todo mundo que gosta de cinema e de futebol, acho que mais ou menos concorda que a gente não tem um conjunto de filmes à altura dessa presença, dessa importância. Então, a culpa não é do Palmeiras, acho. Isso vale para outros times e vale para a ideia de futebol brasileiro como um todo. Agora, temos, né, alguns filmes para nos divertir. Eu gosto, por exemplo, da presença que o Palmeiras tem em Boleiros, né? Que Boleiros não é um filme sobre o Palmeiras, não é um filme sobre futebol paulista, é um filme sobre o período romântico do futebol no Brasil, sobre uma ideia romântica que, na verdade, a gente faz de um tempo que talvez não tenha sido tão romântico assim. Mas a nossa participação lá no Boleiros é muito legal porque tem a ver com um derby, tem a ver com a noite que antecede a uma partida contra os nossos arquirrivais, e tem uma figura lá interpretada pelo Lima Duarte, que é o treinador do Palmeiras. Na minha experiência de acompanhar treinadores, ele lembra muito uma mistura do Oswaldo Brandão com o Tele Santana, mas talvez o Hugo Giorgetti, diretor do filme e palmeirense também, talvez ele tenha se inspirado em alguns treinadores mais antigos que eu não tive a oportunidade de conhecer. Bom, mas o fato é que esse personagem está lá preocupado na véspera do derby com o craque do time, que ele sabe que é mulherengo. Ele vai atrás do cara e não encontra lá na concentração. E aí tem uma participação da Marisa Hort como uma moça que talvez estivesse ali por causa do nosso craque, né? E aí o Lima Duarte solta, o personagem do Lima, né, solta uma frase que acho que todos nós assinaríamos embaixo, né, que é: minha filha, você não sabe o que é um Corinthians e Parmeira. Não me arrume problema, né? Ele quer dizer, justo hoje, não faça isso, né? A senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Todo mundo que lembra de Boleiros, acho que lembra muito dessa história, o que significa que ela ecoa entre torcedores de todos os times. É uma situação facilmente reconhecível. A situação que alimenta o casamento de Romeu e Julieta é simpática, né? Quer dizer, o filme é irregular, digamos assim, para ser elegante, mas aquela situação de um torcedor do nosso arquirrival, fanático pelo seu clube, mas que é apaixonado por uma palmeirense, que é interpretada pela Luana Piovani, filha de um palmeirense ainda mais fanático, interpretado pelo Luiz Gustavo, né? Quer dizer, essa figura que é interpretada pelo Marco Rica, do torcedor que precisa fingir que é palmeirense para agradar a família da moça e a própria moça, para nós é especialmente divertido, né? Quer dizer, se as coisas fossem invertidas, eu acho que a gente não acharia tanta graça assim. E o exemplo mais recente, lançado no ano passado, é o 45 do Segundo Tempo, que eu acho um filme muito simpático, amargo, né? Por conta da situação dos três personagens, são três amigos que apareceram numa reportagem na época em que o metrô de São Paulo foi inaugurado. Eles ficaram sem se ver durante, acho que 40 anos, e aí eles se reencontram. Um deles, interpretado pelo Tony Ramos, é um palmeirense, fanático. Aliás, isso é um pouco redundante, né, dizer que alguém é palmeirense fanático. Aparentemente todos nós somos meio fanáticos. E a gente percebe ali que ele já está um pouco desiludido com a vida. A gente desconfia que ele tem ali uma intenção muito legal de abreviar a vida, mas ele não quer fazer isso antes de ver o Palmeiras campeão outra vez. O que para nós é uma situação hoje especialmente saborosa, né? Porque se houve aí
uns aninhos atrás, né? Momentos em que a gente ficou ali em filas. Eu peguei a grande fila dos 17 anos, né? Mas as filhinhas um pouco menores e tal. Agora não mais, né? Agora, quantos meses nós não somos campeões? Estou preocupado, né, com isso. E aí é divertido, né? Porque a situação se aplica a uma situação que já não é mais. A situação do filme se aplica a um cenário que já não é o nosso mais. E aí, sem querer dar spoiler para quem não viu o filme, mas a conclusão toda gira em torno justamente de uma partida do Palmeiras, dos amigos juntos, porque os outros não são do futebol, né? É só esse personagem do Tony Ramos que curte especialmente. Mas aí, em nome da amizade, vão todos assistir um jogo do Palmeiras, aí já é no Allianz Parque, e aí a gente já vislumbra que estamos no início dessa fase super, super positiva que vivemos, né, nos últimos anos. São muitos personagens cinematográficos, né? Daria para dedicar um filme, eu diria, a quase cada um do elenco. Mas vamos começar pela comissão técnica, né? Veja Abel Ferreira. Esse é um personagem absolutamente incrível, né? Tanto se a gente olha para as possibilidades dramáticas dessa figura sanguínea, né? Que fala em cultura italiana, apesar da origem portuguesa, que é italiano, né? Aquela capacidade de se incomodar com as menores coisas de uma partida, de enfrentar até um jogador adversário, porque acha que ele fez alguma coisa que eticamente não deveria ter ocorrido. Até se a gente olha para essa figura, que calor dramático, digamos assim, mas pensando no Abel como um gestor, né? E aí um gestor de uma equipe de futebol profissional lembra muito o trabalho de um diretor de cinema. Aí eu gosto de olhar para o Abel, para o perfeccionismo do Abel, e lembrar do Stanley Kubrick, né? Que foi conhecido por ser um cineasta, do ponto de vista da temperatura dos filmes, frio, né? Muita gente não gosta de filmes do Kubrick porque diz justamente isso, né? Que falta vida, eles têm uma construção que parece às vezes meio matemática, aqueles movimentos de câmera precisos, mas eu enxergo justamente nesse cuidado que o Kubrick tinha, eu enxergo na insistência em buscar sempre a melhor tomada, né? O melhor plano, o melhor desempenho de um ator. Eu enxergo no Kubrick fazendo Jack Nicholson em O Iluminado repetir a mesma cena 80 vezes. Eu enxergo o Abel, né? Quer dizer, eu vejo ali um compromisso com o que de melhor nós todos podemos fazer, né? Que é muito parecido, eu acho, com o Kubrick atrás de uma câmera, olhando para uma equipe de cinema que, repito, lembra muito, né, essa orquestra multifacetada aí, que é o elenco de um time de futebol profissional, de toda a equipe de apoio, né? Uma tradição do internacional, né? Do cinema internacional sobre esporte, tem muitos filmes sobre grandes histórias de superação, né? Mas eu, entre todos esses filmes aí, vou escolher o Invictus, o Morgan Freeman e o Matt Damon, como um exemplo, né, de filme que revela alguns dos ingredientes que precisam ser combinados para se alcançar o êxito no esporte. Acho que olhando para esse filme a gente consegue enxergar um pouco do Palmeiras dessa fase recente. Falando de documentários e falando dos diversos documentários que foram feitos nos últimos anos sobre as conquistas recentes, né? Tem um tipo de cena neles, por exemplo, no documentário do Tri da Libertadores, de que eu gosto muito porque é documentário, mas quase parece cena de ficção, no sentido da dramaticidade, que são as cenas do ônibus, né? E principalmente no trajeto do hotel para o estádio, né? Que eu adoro esses momentos, né? Se eu estou assistindo um jogo em casa, eu tento assistir o pré-jogo para acompanhar o helicóptero seguindo o ônibus, né? Me dá uma taquicardia ali de torcedor que queria estar dentro do ônibus
dando um tapa em cada jogador. Vai, Gustavo, vamos, Mike, vai lá, Dudu. Porque eu acho que esses momentos concentram um pouco um dado muito humano do futebol, né? Esses são jogadores profissionais, eles estão acostumados a disputar partidas decisivas, mas eles todos falam a respeito daquele friozinho na barriga que eles sentem, né? Quando o ônibus se aproxima e é abraçado pela torcida, no caso do documentário do Tri, o momento em que eles percebem que, apesar da torcida adversária ser maior, eles iam ter o apoio da nossa torcida ali na curvinha do centenário, né? E aí são adultos, atletas profissionais, mas nessas horas me parece que eles se sentem um pouco os meninos que eles um dia foram, alguns deles os meninos que um dia tiveram na arquibancada ou tiveram ali acenando para o ônibus do time, dizendo, vai, estamos com vocês, né? Essas horas, esses momentos, né, como esse do documentário do Tri, me deixam arrepiado, como se eu estivesse lá dentro com eles. Ser avante é fazer parte de um Palmeiras protagonista em campo e equilibrado fora dele. Seja sócio avante. Vem pra Fã, aqui o foco é você.